O mundo te diz, siga o seu coração. Mas, se eu te dissesse que esse é justamente o caminho que mais te afasta daquilo que você procura, pode parecer bonito e até libertador, mas essa é uma das mentiras mais bem contadas da nossa geração. Vivemos num tempo em que o eu se tornou um novo Deus, onde a vontade pessoal é a bússola, o prazer é o norte e o conforto é o paraíso. Mas há um problema: quanto mais você obedece esse eu, mais vazio você se sente. Jesus um dia contou uma história que revela essa verdade com clareza. Um jovem rico se aproximou dele com uma pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: guarda os mandamentos. E o jovem confiante disse: eu tenho feito isso desde pequeno. Então Cristo olhou para ele com amor e disse algo que mudou o tom da conversa: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, segue-me. Aquela frase caiu como um trovão. O texto diz que o jovem foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. Mas a verdadeira riqueza que ele não quis perder não estava apenas no dinheiro, estava no controle. Essa história não fala apenas sobre posses, mas também sobre o apego. E talvez o que mais te prende hoje não seja o dinheiro, mas sim o ego. Pode ser o orgulho, o desejo da aprovação, o medo de parecer fraco, ou até mesmo a imagem que você tenta sustentar diante dos outros. Negar a si mesmo é soltar as correntes invisíveis que o mundo disfarça de liberdade. É escolher o caminho estreito quando tudo dentro de você grita para ficar na estrada larga. Mas por que é tão difícil negar a si mesmo? Porque dentro de nós habita uma voz sutil e sedutora. Ela diz: você merece isso, faça o que te faz feliz, confie nos seus sentimentos. Isso é uma voz que soa como cuidado, mas que muitas vezes é verdade disfarçada de sabedoria. Jesus sabia disso quando declarou: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa frase não é um convite para sofrer, é sim um chamado para ser livre de si mesmo. Só que liberdade real existe renúncia, e renunciar não é perder, é escolher o que realmente importa. Você pode ganhar o mundo, mas se perder a alma, o que terá de fato conquistado? Vivemos num tempo em que a felicidade é medida pela ausência de desconforto, mas o crescimento espiritual nasce exatamente nos lugares onde o conforto morre. Negar a si mesmo não significa se odiar, significa reconhecer que existe dentro de nós uma natureza inclinada ao egoísmo, uma parte que busca prazer imediato, controle, status e reconhecimento. E quanto mais alimentamos essa parte, mais distante ficamos da voz de Deus. É como um ruído constante. Quanto mais o eu fala, menos espaço sobra para o Espírito Santo. Negar a si mesmo é calar essa voz, é dizer: Deus, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, eu escolho o teu caminho. E essa decisão muda tudo, porque quando você entrega o controle, Deus começa a conduzir o enredo da sua vida com uma precisão que o seu ego jamais teria. Mas essa entrega é um processo, não acontece em um dia, e mesmo em uma oração isolada. É uma prática diária, é morrer um pouco todos os dias para aquilo que o impede de viver plenamente. Quando você diz não ao orgulho, um pedaço do velho eu morre. Quando perdoa alguém que te feriu, mais uma parte se rende. E quando escolhe obedecer, mesmo sem entender, o Espírito Santo ganha mais espaço dentro de você. Essa é a verdadeira transformação. Não no exterior, mas sim no interior. O Evangelho não veio para te deixar confortável, veio, na verdade, para te fazer completo. E essa completude só existe quando o centro da vida deixa de ser o eu e passa a ser a Cristo. O mundo prega autonomia,
Jesus prega obediência. O mundo diz, confie em si. Jesus diz, confie em mim. O mundo promete prazer rápido. Jesus, na verdade, promete uma paz duradoura. E aqui está um paradoxo. Para viver de verdade, você precisa aprender a morrer. Essa é a parte que muitos evitam do Evangelho. Preferimos o Cristo que cura e não o que confronta. O Cristo que consola, não o que chama para a cruz. Mas o verdadeiro amor de Deus não é o que apenas conforta, é o que transforma. E transformação dói, porque implica desapego. O próprio Cristo viveu um exemplo supremo de negar a si mesmo. Jesus vive em agonia e ele orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa é a oração que define o coração do discípulo. Mesmo diante da dor, Jesus escolheu obedecer. Mesmo tendo poder para fugir, ele ficou. Ele se entregou por amor. E foi justamente essa entrega que nos deu a vida. Se até o Filho de Deus se negou, quem somos nós para querer um caminho sem cruz? Negar a si mesmo não é se privar de alegria, mas sim trocar o prazer momentâneo pela plenitude eterna. É deixar de ser refém do instinto para se tornar instrumento de propósito. Mas como isso se manifesta no dia a dia? Não é algo místico, e sim algo prático. Negar a si mesmo é dizer não quando todos dizem sim. É terminar um relacionamento que te afasta de Deus. É abandonar um vício que te domina em segredo. É não responder com raiva quando o seu ego quer provar um ponto. É escolher oração em vez de distração. É preferir o silêncio à verdade. É esperar o tempo de Deus quando tudo em você grita por pressa. Cada pequena renúncia é uma vitória espiritual invisível, porque a santidade raramente acontece diante das multidões. Ela se forma nos bastidores, nas escolhas que ninguém vê. Negar a si mesmo é o exercício mais profundo de amor, porque é abrir mão da própria vontade por algo maior. E sim, isso dói. Dói abrir mão do controle, dói enfrentar o próprio orgulho, dói dizer não ao que o mundo inteiro celebra, mas essa dor que purifica, que amadurece, que alinha o coração ao coração de Deus. É a dor da semente que morre para florescer. Algo poderoso que acontece quando você se rende. O Espírito Santo passa a agir de forma viva e palpável. Ele não é apenas uma presença emocional em cultos, em missa ou em momentos de oração. Ele é força, é consolo que você sente só, é coragem quando o mundo tenta te paralisar, é o discernimento quando tudo parece confuso, é a voz suave que sussurra, permanece, eu estou contigo. Negar a si mesmo sem o Espírito é impossível, mas com ele o impossível se torna natural, porque ele não apenas te consola, ele te transforma. O Espírito molda o caráter, fortalece a disciplina, renova a mente e acende dentro de você o desejo de obedecer. É ele quem te sustenta quando a cruz parece pesada demais. E é nessa entrega diária que o verdadeiro sentido da vida cristã floresce. Não se trata de ser perfeito, mas sim de estar disposto. Deus não exige impecabilidade, ele procura disponibilidade. A santidade não começa quando você vence tudo, mas sim quando você se entrega mesmo sem força alguma. É ali, no momento em que você diz, Deus, eu me rendo, que ele começa a agir. Negar a si mesmo é o processo de se tornar quem Deus sonhou que você fosse. E quanto mais você morre para o ego, mais vivo você se torna para o Espírito Santo, porque a graça não destrói a identidade, ela a purifica, ela remove o que é falso para revelar o que é verdadeiro. Cada escolha contra o próprio eu é uma oração silenciosa que diz, Senhor, eu confio em Ti. E essa confiança muda tudo. Muda como você fala, como você ama, como você reage, como você sonha. Você passa a viver guiado não pelo impulso, mas sim por o propósito. Não pelo medo, mas pela fé.
E quanto o mundo olhar e não entender, você saberá, não foi loucura, e sim uma libertação. Negar a si mesmo é o caminho que o mundo entendeu, mas é o único que leva à verdadeira vida, porque quem perde a própria vida por amor, na verdade, ela encontra vida de verdade com Cristo. E se você chegou até aqui, eu quero que você comente a palavra propósito, para que eu entenda que você chegou até aqui. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. Obrigado e até a próxima.